Fala, eu preciso fechar as portas para a unção fluir. Uma unção de multiplicação. Fala, unção de multiplicação. Porque o Senhor acabou de falar, né? Ele é o dono do ouro e da prata, e a glória do segundo templo será muito maior do que o primeiro. Então, é uma unção de multiplicação. Mas olhando aos olhos naturais, aquele templo, aquele momento, aquela construção, era alguma coisa relevante, pessoal? Não. Aos olhos naturais parece que é o que temos para hoje, né? Pelo menos dá para ter um lugar, né? Ter um lugar aí para buscar Deus. Não. Deus não faz nada de qualquer maneira. Deus é a fonte, fala comigo, Deus é a fonte de todas as riquezas. Deus é a fonte de tudo. É Ele quem dá a quem o agrada. Ele que dá o que Ele quer para quem Ele quer. É do Senhor que vem tudo. É que nós vemos o povo saindo do exílio, passando por momentos aí de reconstrução, uma crise. E o Senhor manda essa palavra de encorajamento. O povo estava construindo assim meio que de má vontade, olhando para a vida, né? Estava recomeçando, olha que bênção, tinham voltado do exílio. Estavam construindo algo deles. Mas muitas vezes as pessoas ficam lembrando do passado, não, porque no tempo de Salomão, o templo de Salomão, como ele era maravilhoso, ok, mas já foi. Já desobedeceram, foram para o exílio, perdeu, queimou, levaram os bens, o ouro, tudo, os talheres, os utensílios, levou tudo, pronto, acabou. Vai ficar aí chorando leite derramado até quando? Não, porque naquele tempo, então, mas não está naquele tempo. E muitas pessoas perdem muito tempo na vida, falando de passado, relembrando o passado, relembrando talvez até os bons tempos, né? Como esse povo estava fazendo. Ah, porque naquele tempo eu ganhei muito dinheiro, fiz isso, fiz aquilo. Os bons tempos só ficaram no passado? Não é isso que a gente aprende com a palavra. O mundo adora falar dos velhos bons tempos, né? Dos bons e velhos tempos. Mas Deus não. Deus sempre tem algo maior para depois. Com Deus a gente fala do passado, a gente fala no final. No final, depois que você passar um processo, depois que você amadurecer, depois que você pagar o preço, depois, no final. Deus não fica falando, pois é, se vocês tivessem sido mais obedientes, vocês teriam o templo tão maravilhoso, tão luxuoso, tão maravilhoso, tão lindo. Não, Deus não fica fazendo isso. Deus não fica jogando na cara. Deus não fica lá remoendo a situação. E Deus é uma mentalidade extraordinária. Só te empurra para frente. Coragem, meus amigos, coragem, vamos levantar. Estava lá levantando o templo, não tem tanto ouro assim, tanta prata, né, tanto luxo, uma madeirinha aqui, um talhadinho aqui, uma pedra aqui e tal, mas não era tudo isso. E o Senhor falando que o Senhor vai chacoalhar, vai fazer tremer todas as nações que estão em volta para trazer para vocês. A gente não fala direto isso? Às vezes tem sonhos, projetos que a gente tem, e o que a gente fala? O mundo está cheio de dinheiro. A gente fala, Senhor, tira das mãos do ímpio e traga para a mão do justo. Mas será que o justo está nessa condição? De coragem, de esforçado, né? Olhando para frente, não comparando com as coisas, porque naquele tempo, não, é agora, é hoje, o que eu estou construindo hoje? O que eu estou fazendo agora? Então, aqui nós vemos que eles estavam num momento de reconstrução, eles estavam ajustando a vida deles. Então não era momento de ficar chateado, era um momento de preparação, de alicerce, de crescimento, para Deus trazer coisas maiores para as mãos deles. Porque seria melhor, eles teriam um templo, eles teriam autonomia para fazer alguma coisa se estivessem no exílio? Não, estariam sob o domínio de outro povo. Mas Deus abençoou e passou aquele período, né? Mas infelizmente, muitas pessoas, elas não cansam de voltar para os exílios. Elas não cansam de voltar
para aquele tempo do jugo, da escravidão, do peso, da opressão. Porque quando a pessoa pode construir algo bom, algo sólido, crer na palavra e fazer diferente, pensar diferente, o que ela está falando? Não, porque naquele tempo, e fica lembrando, e não muda. Quem fica reclamando, quem fica olhando para o passado, para trás, ele não vai para frente, porque ele está preso lá. Então Deus nos manda uma mensagem de encorajamento, até essas últimas semanas, o jejum que nós fizemos, né, para que nós venhamos acreditar esse resgate das almas, que o ano não acabou. Às vezes a gente ouve aí tantas más notícias, um desgoverno em tantas áreas, uma bagunça em tantas áreas, e às vezes quando a pessoa fica aí envolvida com isso, por isso que a gente tem que analisar, pessoal, é muito, muito sério isso. Você vê que agora começou-se a falar, faz esses 3 dias aí, esses últimos 3 dias, falando da guerra. E não se fala mais de outro assunto. A gente tem que prestar atenção que se a gente não está caindo no velho gatilho, na velha isca da pandemia. Muitas pessoas estão perdendo de novo tempo, olhando lá para 500 mil quilômetros daqui. A gente tem que orar para aquele povo, tem que abençoar aquele povo. É o povo de Deus. Todo mundo em volta quer destruir aquele povo. Eles resistem. Não é brincadeira aquilo não. Mas a sua vida está aqui. A gente já tem tanta coisa para ficar recebendo tanta coisa negativa dentro de casa, né? Dentro do nosso país, com essa política, com esses desgovernos, essas quebras de princípios, essas coisas todas misturadas, tortas, né? Hoje eu vi um vídeo, né, que se você, isso é verdade, que é um crime se você pegar uma orquídea da Mata Atlântica e se levar para sua casa, isso é um crime. Se você matar uma siriema ou quebrar o ovinho da siriema, isso é um crime, isso é verdade o cara falando. Se você, tinha mais um objeto lá que ele falou, enfim, você quebrar o ovinho da siriema, que todo lugar você vê siriema, às vezes em chácara, ela está sempre andando lá, né, aquela das perninhas compridas, super comum, aparentemente, é tão comum que nem parece que está com perigo de extinção, nada disso. Então a siriema você não pode maltratar, se atropelar ela pode ser um problema para você, mas um feto de 12 semanas você pode matar, porque aquilo não é gente. Então está tudo invertido. Então se a gente cai nessas mesmas velhas iscas do diabo, da gente se distrair com coisas que não vão mudar a sua vida, falar da guerra lá, do que o Hamas está fazendo, das coisas, tal, não vai mudar a sua vida. Crer na palavra que vai mudar a sua vida. Trabalhar com excelência que vai mudar a sua vida. Ter coragem para enfrentar cada desafio é o que vai mudar a sua vida. E muitos caem nas setas, nas iscas de pandemia. Não sai de celular, fica procurando imagem, fica assistindo noticiário, né? Fica se enchendo de lixo de novo. Quantas vezes que a gente vai cair nessas mesmas iscas, pessoal? De ficar falando, pensando e não andando com a coisa certa. Quanto tempo que a gente usou, né? Se a gente for lá e fazer uma contagem, quanto disso que a gente tirou de Deus? Às vezes você deixou de assistir um programa para ficar assistindo um noticiário, para ver lá o míssil que cai lá no prédio, derruba tudo. Tirou de Deus. Porque aí agora, o que vai ser? Será que vai subir o dólar? Vai baixar o dólar? Vai mudar alguma coisa? Não sei. Não vai. A gente precisa fazer o que nós temos que fazer agora. Eles têm os problemas deles, nós temos os nossos, e você tem o seu, cada um tem o seu. Ficar olhando para fora, olhando para o outro, lembrando do passado, falando de problema, só respirando más notícias de novo, não vai nos fazer sair do lugar.